Gênesis capítulo 12. Outra satisfação de estar aqui na igreja é por causa do nosso pastor. E por causa da irmã Cláudia e, consequentemente, a família toda, né? Então, a gente também está de luto e em oração pela vida do pastor. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 5, mas deixa aí aberto, pois vamos ver ou ler mais alguns versículos desse capítulo. Ainda que Gênesis capítulo 11 menciona Abraão, mas parece que a partir do capítulo 12 que Abraão entra na história, o Deus começa a se revelar através da vida de Abraão, os seus planos para a restauração da humanidade. No capítulo 12, do versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de teu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. É claro que Abraão, com certeza, é o profeta mais famoso nas três maiores religiões monoteístas do nosso tempo, do judaísmo, dos judeus, para os muçulmanos e para nós cristãos. Quando eu falo que é uma alegria, o encorajamento estar na igreja, porque, lendo o texto de Abraão, esse início de Deus se comunicando com Abraão, Deus a comunicar-se com Abraão, porque Abraão estava ali na cidade de Ur. Imagina, ontem eu estava no aniversário, e tinha um jovem indiano, da Índia, país Índia, lá conosco. E eu estava a conversar com ele estava a me dizer um pouco da Índia e tal. Nós estamos falando de 1,2 bilhão, ou bilhões de pessoas que vivem ali naquele continente, naquele país que parece muito mais um continente, se não for dividido por espaço geográfico, o tamanho da população. E a Índia é um país muito interessante. Eu estava perguntando, vocês se veem como uma nação única? Nós, brasileiros, por exemplo, somos bem misturados, tá bem? Mas quando eu olho para um brasileiro olha para mim, é um todo, é um Brasil. Mas quando eu penso nos indianos, ele estava a me explicar um pouco que não. Culturas diferentes, línguas diferentes, hábitos diferentes, coisas diferentes que eles fazem por lá. Então, agora, na época de Abraão, me parece uma grande Índia também. Pois até então não havia uma igreja monoteísta. Como os irmãos sabem, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as igrejas as maiores religiões monoteístas que adoram apenas um só Deus. Já na Índia são milhões e milhões, e é claro que é inevitável tu perguntar para um indiano, quando tu encontra um, você realmente adora vaca? Sem ofensas, né? Ele diz, olha, nominalmente sim, mas de forma prática não, mas essa é uma realidade na Índia, tá bem? E Abraão vivia mais ou menos nesse contexto, porque não havia religiões monoteístas, havia religiões, pessoas que adoravam todos os tipos de deuses também. Esse era o contexto ali onde Abraão viveu, onde Abraão cresceu, nessa altura aqui, Abraão. Mas era povos e povos, línguas e línguas que não tinham um hábito de adorar apenas um único Deus. A verdade divina estava bem distante daquelas pessoas. Então, o Deus único, vivo, o que criou os céus e a terra, que tem os seus planos
já programados antes mesmo da fundação deste mundo. Ele então se aproxima de Abraão, né? Foi até Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, não é Abraão indo ao Senhor perguntando por que há tantos deuses, por que há muitos deuses. Não, mas Deus vai a Abraão, então diz a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Então eu não quero gastar muito tempo aqui, isso aqui não, e numa mensagem missiológica ou missionária, que você deve deixar a tua casa, a tua família, pregar o reino. Não, mas eu quero aproveitar essa história para compartilhar com os irmãos dois tipos de pressões que nós enfrentamos na nossa vida, nessa caminhada, na jornada com Deus, como parte do corpo de Cristo. Tá bem? Uma eu resolvi chamar de pressões internas e outras pressões externas. Pressões que nós vamos passar, nós vamos ter, vamos sofrer junto com aquele que está nos chamar a caminhar com Ele. E é isso que eu quero chamar a atenção. Para isso eu quero chamar a atenção dos irmãos já logo no primeiro versículo da onde nós lemos. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu não vou estender muito o nosso assunto hoje, vou ser o mais específico e simples possível, porque eu queria até pedir o João para estar preparado, porque no final eu quero cantar novamente com os irmãos o louvor Ele exaltado, que eles cantaram aqui daqui a pouco. Mas bem brevemente, irmãos, deixa eu discorrer um pouco daquilo que eu estava a pensar e quero compartilhar com os irmãos. O que é pressões internas? O que isso tem a ver com pressões que nós sofremos dentro do nosso ser? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Porque é muito bom, claro, estar na casa do Senhor, mas a gente sabe que nós somos o templo do Espírito Santo. Uma vez que nós vamos embora, o culto não terminou. O culto ele continua, pois nós continuamos a adorar a Deus no seu templo, pois nós habitamos, o Espírito de Deus habita em nós e nós nos tornamos o templo de Deus. Ou seja, o culto continua. E nos nossos dias as pressões, ela tem nos rodeados, mas não é novidade também nossa. Elas já existiram, queridos. As pressões já existem, as dificuldades já existem, os desafios já nos percorrem. Mas vamos pensar aqui primeiramente nesse capítulo, quando Deus vem falar com Abraão, dizendo para Abraão sair da terra dele, da parentela dele e da casa do pai dele. Olha, nesses últimos 14, quase agora 15 anos, trabalhando junto a essa missão chamada OM, e fazer aqui uma comparação quando Deus me chama para sair do Brasil e para outras terras, eu acho que eu já compartilhei que o meu grande sonho que eu queria naquela altura era trabalhar com os povos náhuatls no México. Mas 6 meses depois, como eu já compartilhei com os irmãos, fui para lá na Ásia Central, num continente completamente diferente, com uma cultura completamente diferente, tá bem? Mas o fato é que não é fácil, que não é simples, às vezes, quando Deus fala conosco e nos pede algo. Quando Deus chega para Abraão, um senhor já de 75 anos de idade, então Deus fala com ele, sai da sua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai. Por que eu chamo isso de pressões internas? Porque há tipos de pressões, há momentos na nossa caminhada com Deus que ela está lá dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. A tua esposa não vai poder tomar decisão para ti. O teu esposo não vai poder tomar decisão para você. Jovens, por mais que teu pai te ama e tua mãe te ama, há coisas que você vai ter que decidir junto com o Senhor quando Ele vai até a ti e fala contigo. Tá bem? Aqui é Deus indo até Abraão. Sara não pôde fazer nada. Ló não pôde fazer nada, mas a questão é lá dentro. Por isso que a Bíblia nos aconselha, se tu tem que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Tá bem? É dele que procede o sucesso daquilo que você sonha para os teus filhos. É de dentro do teu coração que vai fazer de você uma esposa sábia que vai edificar a tua casa, vai edificar o teu lar. É de dentro do teu coração é que os esposos vão olhar para suas esposas com o bem maior que Deus deu para ele nessa terra. Guarda o teu coração internamente, no seu ser, no teu íntimo, guarda, protege, porque é dele que procedem as saídas da vida, tá bem? Então tem esses momentos que Deus vem nos exprime
internamente, porque aqui ele está dizendo exatamente isso. Então, pensa em Abraão. A gente, às vezes, pensa que a tarefa é fácil, né? Por que Abraão é chamado o pai da fé? Não, porque as coisas estão a começar aqui. A fé está a começar aqui, quando Deus vai, posteriormente, nos próximos versículos, ele começa a explicar quais vão ser as bênçãos decorrentes dessa decisão que Abraão toma em obedecer a Deus, porque o autor de Hebreus ele vai colocar Abraão, ele inicia com Abraão como pai da fé, porque pela fé Abraão acreditou. Então aqui começa esse relacionamento, não necessário só em Abraão, porque a gente sabe que Melquisedeque já existia antes de Abraão, já era um sacerdote de Deus, mas Deus ele escolhe Abraão para ser esse homem da fé, porque nele a linhagem do Salvador ia vir, porque nele o Messias ia vir. Aqueles que abençoassem a Abraão seriam abençoados, aqueles que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados. Isso quer dizer que aqueles que acreditassem naquele que ia vir de Abraão seriam abençoados, e aqueles que não acreditam naturalmente são amaldiçoados. Mas aqui está começando esse relacionamento do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus invisível, que nós temos que começar a olhar para Ele e falar, sim, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Mas eu nunca o vi face a face, intimamente, lá dentro. Sai da casa da tua terra. Não é simples, irmãos, e vai para a terra que eu estou a te mostrar. Esse é o primeiro desafio ali de fé de Abraão, deixar o seu convívio natural, deixar o seu país, né? Nós que somos peregrinos, aqui em Portugal, nós brasileiros, que estamos a peregrinar em terras que não são nossas. Mas aqui Deus está a falar isso, porque eu falo com os meus... Ontem ainda estava também lá com o indiano, tinha portugueses, tinha finlandeses, tinha canadianos, e nós estávamos ali, cada um com a sua terra, a sua cultura. Mas nesse episódio aqui, é realmente para um homem deixar todos os seus costumes. Os lagos onde ele costumava, a se refrescar, onde ele costumava pescar, onde as ovelhas, os pastos que ele conhecia muito bem, deixar esses costumes. Quem vai além, é muito mais que deixar só a sua terra geográfica, mas é para uma terra nova que eu vou te mostrar, para um lugar que vai manar leite e mel. Mas eu quero, talvez, também, a gente possa se deter no aspecto, né? Ainda eu vejo, onde estava a ver também algumas das posts, né, no Facebook, todos esses de pessoas que falam o Brasil, que triste, a criminalidade, mas eu amo esse país. Mas olha a corrupção, mas eu amo esse país. Né? E todos nós temos coisas a dizer assim da nossa própria terra, pois nós somos daquela terra, e Deus está chamando Abraão, sair daquele conforto, do local de onde ele já conhecia, dos caminhos onde ele conhecia. Eu e a Cristina, agora nós estamos a nos desafiar, porque desde quando eles criaram o GPS, e ainda passou para o telemóvel, eu já não sei sair daqui até o centro do porto sem o meu GPS, a não ser se eu for aqui pela costa. Nós estamos a nos desafiar, vamos tentar chegar desse local até aquele local, sem usar o nosso GPS. E a gente tem se perdido, irmãos. Alguns lugares nós já nos acostumamos, outros não. É a falta de hábito, não é o teu local, tu não cresceu aqui. Então aqui há essa pressão dentro de Abraão de sair daquela terra. E ao mesmo tempo daqueles que estão mais íntimos, da tua parentela, dos teus primos, dos teus tios, aqueles que te conhecem. Né? Eu não sei quantos de vocês têm uma família grande, mas eu tenho tantos primos que eu já estou a encontrar primos que eu nunca havia encontrado antes. Então deixar esse lado de convívio é mais fácil, né? É mais simples lidar com a sua parentela do que com aqueles que você não tem o hábito. Talvez aqueles podem estar pensando, você que não sabe a minha família, tu que não conhece a minha família. Mas esse não é o fato. Sai também da tua parentela, daqueles que são mais próximos. Eu não quero também forçar esse texto, porque não está a dizer isso, mas parece que Deus aí ia dar a Abraão, como ele já prometeu também, uma nova nação, uma nova parentela. Mas tudo começa no princípio de tomar uma decisão pela fé internamente, quando os desafios, quando a pressão chega diante de nós, quando Deus está a falar conosco, tá bem? E por fim, da casa do teu pai, até aquilo que era o mais próximo para Abraão, também ele tinha que deixar
pela fé, ir para um local que ele não fazia a mínima ideia onde é que estava. Deixar as terras de Arã para ir em direção a Canaã, que era habitada por outros povos, nada a ver com ele, nenhum relacionamento próximo, mas Deus estava a chamar Abraão e Deus estava a fazer algumas promessas nesse chamado. Irmãos, pressão lá dentro. Provavelmente Abraão deve ter pensado na sua esposa, nos teus filhos, nos teus gados, nos seus negócios, na sua terra, mas Deus estava a desafiá-lo internamente. Deixa eu tentar aplicar alguma coisa para nós em nossas vidas com isso. Porque sempre vai ser assim. Essas pressões que vão lá dentro de nós. Quais são as pressões dos nossos dias internos hoje? O que é que Deus tem falado com nós, para nós como igreja? O que é que Deus tem falado contigo como profissional, como estudante, como pai, como membro aqui da igreja? A voz de Deus, porque Deus se comunica, tá bem, irmãos? Deus é o inventor da comunicação, porque ele já se comunicava com a Trindade antes da fundação desse mundo. Ele fala, tá bem? Deus, ele fala, Deus, ele se comunica. Mas nós temos que começar, então... Aliás, nós não temos que começar nada. Na verdade, o que eu quero dizer aqui, como é que nós temos lidado com essas pressões? Porque Deus é o quê? Ele, em primeiro lugar, ele é um Deus também santo, tá bem? É fácil tomar decisões de ser santo nos dias de hoje? Aliás, nunca foi. Mas na nossa realidade é fácil. Quando Deus chega para a sua igreja, para o seu povo e diz, sai da terra da promiscuidade. E vai para a terra que mana leite e mel, que essa terra hoje nós sabemos que é a terra chamada Jesus Cristo de Nazaré. Há momentos que nós vamos ter que tomar essas decisões dentro de nós, e escolhermos em sermos santos, escolhermos de sermos fiéis a Deus. Lembra o que aconteceu com José no Egito? Quando a esposa do seu patrão, do seu chefe, tenta seduzi-lo, diz para ele que não tinha nenhum problema, que ninguém ia ficar sabendo, ninguém ia ver o que ia acontecer. Então, José tem que tomar uma decisão lá dentro, põe-se no lugar daquele jovem. Não é fácil, não foi simples. Em primeiro lugar, José tomou aquela decisão não por causa do medo da sua própria vida, ele tomou aquela decisão por causa da voz do Deus que ele servia, e ele optou, como Abraão, em obedecer a Deus, quando a pressão interna veio sobre a vida dele. O que é que nós fazemos como igreja, como cristãos, como pessoas que só fomos chamados para viver nessa terra, quando as pressões chegam diante de nós? E graças a Deus por elas, porque elas nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores. Elas nos ajudam a vivermos melhor em comunidade. Olha, igreja é uma maravilha, eu iniciei aqui dizendo isso, mas também não é fácil, pá. Não é aqui que a gente tem nossas diferenças, não é aqui que nós achamos que o culto tem que ser dessa forma ou desta forma. Não é aqui que talvez alguém analisa se eu estou pregando dentro ou não do contexto da Bíblia, parece que não está. É aqui que nós discutimos todas essas coisas. As diferenças existem, mas o que nós temos que focar, porque o Deus que se comunica, continua a comunicar com a tua igreja. Tá bem? Não é fácil a jornada, pois não é fácil ser jovem nos dias de hoje, certo? Me parece que um dos maiores campos missionários na história da igreja hoje, da história da nossa igreja, da igreja atual, se chama universidades. Tá? Eu me lembro morando no Irão, e como o governo do Irão estava preocupado na doutrinação das universidades, porque se eles conseguissem doutrinar aqueles jovens, eles iam conseguir, então, perpetuar o islamismo, a mentalidade, a maneira. Mas quando a voz de Deus fala conosco, quando essa pressão chega lá dentro, sermos corruptos ou não corruptos, quando a corrupção bate à porta do nosso coração, quando Satanás, ele insiste que nós venhamos a escutar a sua voz, a voz da mentira. E não vai me dizer que Satanás não fala contigo, porque Satanás também se comunica. Ele se comunica. E ele mente, desde o princípio. Ou seja, essas pressões estão a nos rodear.
lá no Teen Street, nesse congresso de jovens, nós estávamos a estudar o Romanos capítulo 8, e eu gosto muito de lembrar isso, pois não há desculpas para nós, pois nós somos mais do que vencedores naquele que nos fortalece. As pressões, ela existe. Olha, o pastor estava preparado para pregar hoje pela manhã, recebe a notícia que sua mãe partiu. Eu falo com os meus pais, principalmente com a minha mãe, quase que, pelo menos 4, 5 vezes na semana, tá bem? Isso é uma das coisas boas da tecnologia. E eu, às vezes, me preparo para esse momento, eu tento me preparar, mas a pressão, ela existe. Em primeiro lugar, porque nós não fomos criados para despedida. Deus não nos criou para dizer adeus para aqueles que nós amamos. Está aí uma outra pressão. Deus, quando Ele planeja o ser humano, Ele não planeja o ser humano para enfrentar a morte e continuar na morte eternamente. Mas a morte existe, todos nós vamos passar por ela, por isso que ela nos causa esse pavor, porque nós não fomos criados para a despedida. Deus não te criou, Deus não me criou. Deus dá o milagre, é o maior milagre que existe hoje para nós, na área da cura, se chama medicina. A quantidade de pessoas que são salvas pela mão dos médicos, para trazer esse conforto, pois nós não fomos criados para a despedida, mas ela existe, a pressão dentro de nós, está bem? Pressões internas, quais são as decisões que nós... Porque aqui Abraão, que não era um homem perfeito, nós não somos perfeitos, ele tomou a decisão certa, ele foi para a terra que Deus estava a apontar. Vamos rapidamente para Gênesis, no mesmo capítulo, no versículo 10. Pressões externas. Gênesis capítulo 12, versículo 10 agora. Então, nós lemos que Abraão saiu da terra, foi em direção com sua família e parentes, alguns deles, e seus pertences. Aqui, Abraão está a chegar ao Egito, tá bem? Havia fome na terra, ou havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora bem, sei que as mulheres de aparência formosa, os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-a-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para me que considerem por amor de ti e por tua causa, e me conservem com vida. Aqui eu já chamo de pressão externas. Sabe por quê? Porque está aqui, Abraão fez tudo certinho, Deus falou com ele, sai da tua casa, enfrentou seus desafios lá dentro, tomou a decisão certa e pega o seu povo e começa a caminhar. Só que chega um exato momento que eles estão a passar perto do Egito. O que acontece aqui? A fome na terra. Não era qualquer fomezinha, não, irmãos. Você não tem dinheiro para ir no continente comprar comida, então você está com fome. Não, é ter dinheiro e vai ao continente e não tem nada que comprar, porque a terra não estava a produzir. E o Egito tinha suas reservas, então Abraão estava a fazer tudo o que era certo, tudo o que Deus pediu. Mas, de repente, algo externo, que não tem nada a ver com a sua fé, está no caminho de Abraão até a sua chegada à terra que Deus havia prometido. Fome na terra. É algo que não depende de Abraão tomar uma decisão lá dentro dele, mas é algo que acontece no cotidiano, na vida de Abraão, na caminhada de Abraão, que estava a afetar a Abraão. Que chega ao ponto que ele olha para sua esposa e fala: tu és uma mulher bonita e formosa. Quando chegarmos ao Egito, diga que não é minha irmã, que não é minha esposa, é só a minha irmã, que eles vão me deixar com vida. E por causa de ti, eles vão poupar a minha vida. Aqui é uma mistura aí de pressões, né?
Porque externamente, irmãos, o que estou a dizer aqui é o seguinte, que nós podemos fazer tudo certinho, nós podemos vir à igreja, você pode ser um bom pai, tu pode trabalhar duro pela vida dos teus filhos, tu pode orar, tu pode jejuar, pode ser uma excelente pessoa, mas não vai impedir que as aflições externas desse mundo venham afetar-nos nessa jornada. Tá bem? Abraão fez aquilo que era correto, mas ao mesmo tempo Jesus também nos diz que no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci esse mundo. Ou seja, quando as coisas desse mundo quiserem atrapalhar a tua jornada, a tua caminhada comigo, se alegre, se regozije, tenha bom ânimo, porque as pressões externas, elas fazem parte da nossa caminhada. Tá bem? Ela faz parte, ela vai acontecer. Não existe uma nação, um império nesse mundo que sobreviveu por mais de 500 anos. Tá bem? Os Estados Unidos está a usufruir de uma prosperidade nos últimos 100 anos, mas vai haver um momento que eles, como nação, se Jesus não voltar antes, vão enfrentar esses desafios. O que eu quero dizer, irmãos, seja um desemprego, seja uma notícia de saúde, tu pode fazer aquilo. E as pessoas, nós, tá bem? Temos aquele hábito, quando as pressões vão bater a nossa porta, nós temos, por vezes, por causa da nossa vida, o pai da fé mente. Ou pede a sua esposa para mentir. Isso foi um momento, foi uma falha interna de Abraão, porque ele deixou de confiar naquele que havia o chamado. Então, às vezes tem isso, irmãos. Às vezes nós vamos enfrentar essas pressões que não cabem a nós. Nós vamos fazer tudo o que Deus nos pediu. Mas mesmo assim, nós temos alguns desafios, porque esse também não é o nosso mundo. Nós não estamos no nosso lar, nós não estamos no nosso reino. Então, essas pressões elas vão vir, né? Nós temos orado aqui, algumas famílias têm enfrentado desafios de saúde, têm feito tudo certinho. E vem a notícia que, olha, está doente. Nós temos orado pela irmã Luciana, que está passando pela quimioterapia. É uma serva de Deus, está aqui a louvar conosco. São pressões que vão vir nas nossas vidas, em diferentes ângulos. Neste caso aqui, houve fome na terra, Abraão não sabia o que fazer. Então ele vai ao Egito. E ao Egito também não é o problema, porque Jesus disse que Deus, que ele daria a chave dos céus, a chave dos céus para Pedro, da igreja, e que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Então não faz, o nosso foco, na verdade, ele não tem que ser nas pressões. Se é o Egito, se é a fome, se é o desemprego, se é a insatisfação profissional. Nosso foco tem que estar naquele que comunicou conosco desde o início. Nós devemos estar focados naquele que tem nos prometido estar conosco até a consumação dos séculos. Sabe, lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, cheque aí, irmão, se estiver errado, tu me corrija. Mas diz que naquele dia o Senhor há de secar as lágrimas dos nossos olhos. Lágrimas de tristeza que Deus está a falar, tá bem? Lágrima de clamor por alívio. Mas só naquele dia ele vai secar. Até lá nós vamos ter essas pressões, seja internas, que nós temos que decidir, não, meu esposo não tem lavado as louças que ele prometeu antes de nós casarmos, mas eu vou ficar com ele. É uma aliança que eu fiz em primeiro lugar com o meu Deus. A irmã Carminha está a olhar para ele. Ai, meu Deus. Ou então trabalha duro para comprar uma máquina de lavar louças, né? Os meus colegas, as minhas colegas na escola, na universidade, estão sempre usando shorts cada vez mais curtos, ou não sei, eu não tenho dado mão, eles não dão, qual é o problema? Tem um pastor, um amigo meu, que sempre dizia que os piores demônios que nós podemos enfrentar na nossa vida se chamam o que é que tem ou nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. O que é que tem eu tomar um beber e um pouco mais? Então, as pressões, elas fazem parte. Eu quero só terminar, talvez, com essa ilustração, que é uma das tantas fotos que a gente encontra de Daniel na cova dos leões, tá bem? Alguém estava me questionando, Daniel não era mais novo do que esse
que o senhor que está ali, talvez é um Daniel meio abraânico, mais velho, depois de 75 anos. Mas o que eu gosto nessa foto, eu quero terminar encorajando os irmãos, dizendo o seguinte, que independente... João, não sei se dá tempo para a gente tocar só aquele louvor no final, dá? Então você pode descer aqui então com os irmãos. Olha, independente, o que eu gosto nessa foto é o seguinte, todos conhecem a história de Daniel na cova dos leões, já? Por causa da fidelidade com Deus que o chamou, ele recusa-se a prostrar a se prostrar diante dos ídolos daquela nação. Então eles lançam Daniel na cova dos leões. E Daniel está cercado pelos leões. Mas o que eu gosto nessa foto é que ele não está a olhar para os leões. Ele está a olhar para o alto. Ele está a olhar para onde a luz está a clarear a caverna. Olha, irmãos, a verdade é essa, que independente de qual a pressão que eu ou você estejamos passando em nossa vida nesse momento, ou vamos passar no futuro, ou se você tem sido um dos melhores cristãos do mundo, e está tudo correr bem, mas um dia pode haver fome na terra, pode haver uma circunstância, a pressão vai vir, mas nós não devemos nunca olhar ou fixar os nossos olhos nos leões. Porque Daniel, parece que ele não olhou para os leões. Ele estava a olhar para aquele que tinha poder de fechar a boca dos leões. Os nossos olhos têm que estar sempre fitados naquele que nos chamou. Não nos leões que estão à procura para nos devorar. Então, se eu tivesse sido lançado na cova dos leões, meu pai, eu fico pensando o que eu não ia fazer, meu. Eu ia pegar uma pedra, o primeiro que via o segundo, o outro já não sei o que eu ia fazer. Mas Daniel adormeceu em meio aos leões. Nós temos que olhar para o Rei da Glória. E que Ele nos ajude, quando tivermos que tomarmos decisões na nossa vida lá dentro de fé, que o Espírito de Deus nos ajude a tomarmos a decisão certa. Quando elas vierem de fora, tentando nos atingir, que nós possamos fazer como Daniel, venhamos a focar no Rei da Glória.